Há dias que faço imensa coisa e mesmo assim consigo evitar fazer precisamente aquilo que devia fazer. Há uns que lhe chamam procrastinação, há outros que lhe chamam estar extremamente ocupado e não ter tempo para fazer as coisas. E é disso que vamos falar aqui neste episódio. A primeira coisa é a sensação enganadora de produtividade. Quando tu passas imenso tempo a fazer tarefas que não interessam nem ao menino Jesus ou que não te vão levar a lado nenhum, mas que tu mantens essas tarefas super atento e super concentrado, porque assim estás ocupado e inibido de fazer aquilo que tens que fazer realmente porque não podes, estás muito ocupado. E é uma das maiores desculpas que a maioria das pessoas usam. Não estou com isto a dizer que toda a gente faz isto, como é lógico, há gente que está realmente ocupada e não consegue deixar de estar ocupada, mas na maioria dos casos, ou em grande parte dos casos, isto acontece porque a pessoa gera o seu tempo, a pessoa faz aquilo que entender, principalmente para quem trabalha por conta própria, então mantém-se ocupado em tarefas que não interessam muito ou que não geram a produtividade, nem fazem a pessoa chegar ao objetivo que pretende. E isso é um dos grandes fatores para que as pessoas não consigam conquistar ou atingir os seus objetivos. Porque verdade seja dita, a atividade não é progresso, porque tu podes estar muito ocupado a fazer tarefas que não levam a nada ou a estudar mais um bocadinho porque precisas de estudar ou simplesmente porque estás muito ocupado e aquelas tarefas têm que ser feitas quando não têm e não te levam ao progresso, não te levam a atingir os objetivos que pretendes, a atingir aquele caminho que tu queres fazer, porque simplesmente tu podes estar só ocupado, só a fazer e não a desenvolver e a crescer. Mas a verdade é que a ocupação é um esconderijo socialmente aceite. Há muito tempo que é socialmente aceite a parte de estares ocupado. E até parece que é crime tu trabalhares menos do que 8 horas por dia, por exemplo. Se trabalhares só 4 horas por dia, és um calão. Quando simplesmente podes ser só super produtivo, super prático e fazer as coisas em menos tempo. Ou não gastares o teu tempo em tarefas corriqueiras que só te fazem ocupar tempo. Quantas pessoas é que, não é uma crítica, mas se formos a analisar, principalmente os serviços públicos, a maioria deles está ocupado durante todo o dia e não está a produzir. Provavelmente, se eles estivessem só a produzir, bastava trabalhar em 3 ou 4 horas e faziam o mesmo que agora fazem em 8, porque metade do tempo eles estão só ocupados. E nos, nos nossos negócios, nos nossos projetos, que só dependem principalmente de nós só nos estamos a mentir a nós próprios. Por isso, se arranjamos essas desculpas de estar ocupado, de estar socialmente aceito porque fazemos muita coisa, temos muito movimento, mas se formos espremer o sumo, não dá em nada. A verdade é que só nos estamos a enganar a nós e a estragar o nosso negócio, os nossos objetivos, os nossos projetos. Por isso, não caias neste erro, não acho que tens que ser socialmente aceito e trabalhar muito, não. Trabalhar pouco, ou pouco entre aspas, trabalhares o que tens que trabalhar é muito melhor do que estares aí só ocupado a fingir que fazes as coisas e não vais a lado nenhum. E depois há a parte engraçada, sem ter graça nenhuma, que é aquilo que realmente tu tens que fazer, aquilo que realmente é preciso fazer, normalmente fica para o último e como estás muito ocupado não acontece. Aquela conversa importante, aquela decisão, aquela trabalho secante que te leva a algum lado, mas tu achas que tudo o resto que é dopamina está à frente, todas as partes difíceis, todas as partes que te levam realmente ao progresso ficam para o último. E ao ficarem para o último, primeiro, quando as fazes já não tens a mesma energia, a mesma capacidade de as desenvolver, nos dias em que as fazes, porque na maioria dos casos tu nem fazes essas tarefas porque ficaste sem tempo, porque estavas super ocupado a fazer outras coisas que normalmente não interessam ao menino Jesus. E uma das coisas que. Não, tenho que parar com este cis, foda-se. Ah, uma das coisas que faço há bastante pouco tempo e estou arrependido, entre aspas, de não perceber isto há mais tempo, é aquela frase que já usei aqui muitas vezes que a tua agenda tem que
demonstrar aquilo que tu queres fazer. E em vez de pôr 1500 coisinhas pequeninas na minha agenda ou usar uma lista de tarefas, eu sei aquilo que me move, aquilo que é prioridade para mim e essas horas estão marcadas e têm que ser feitas. E é fundamental este teste da agenda que tu podes fazer também, de ter as coisas importantes marcadas e fazer e priorizar, não interessa o quê, a menos que seja alguma catástrofe natural ou não. Mas fora isso, tu tens o teste da agenda, as coisas estão na agenda e tu fazes porque estão na agenda, estão marcadas e têm que ser feitas. Por isso, se ainda não o fazes, eu recomendo que o comeces a fazer porque é bastante útil e bastante prático. Posso dizer que não, tudo aquilo que te disse aqui, eu também passo por isso. Há dias em que eu finjo estar super ocupado a mexer numa inteligência artificial, ou a ver novo conteúdo, ou a ter novas ideias, ou a estudar aquele curso, quando simplesmente poderia estar a fazer outras coisas bem mais práticas e bem mais úteis. A diferença, ou a principal coisa, é tu tirares proveito daquilo que fazes e teres noção que estás assim e não ficares assim muito tempo, porque dias desses são normais, a procrastinação faz parte. Não podes estar lá todos os dias, não podes estar a procrastinar a semana toda, porque senão não vais levar os teus projetos a nenhum lado. É bom, entre aspas, ou faz parte o descarrilar, o entrar completamente em erupção e completamente descontrolado é que é o pior caso. Por isso, não fiques preocupado, porque toda a gente passa por aquilo que tu estás a passar. Convém é tu teres um controle e não te manteres ocupado e manteres sim produtivo a maior parte do tempo. A pergunta que quero deixar aqui não é o que é que fiz hoje, naquele sentido de se for produtivo ou não, é mais o que é que eu tive a fugir de fazer e que me manteve tão ocupado. Porque aí tu vais perceber quais são as tarefas que são realmente importantes e que deverias ter feito e não fizeste, e vais conseguir perceber porque é que não as fizeste, ou pelo menos analisar porque é que não as fizeste. Posto isto, muito obrigado por assistir este episódio, muito obrigado por estar desse lado e até ao próximo episódio.